Este é Wittenoom. É um lugar no noroeste da Austrália, no meio do Outback. Uma vez que Wittenoom era a maior cidade da região. Hoje, as casas estão vazias. No papel, esta cidade não existe mais. O governo australiano o removeu dos mapas oficiais. O solo, os arbustos e até a poeira do ar são altamente cancerígenos. Cada respiração pode ser tóxica. Wittenoom é Chernobyl da Austrália, só que não é a radiação que torna este lugar tão. O que aconteceu aqui? Tudo começa há quase 100 anos com uma mina. Em meados da década de 1930, uma pequena empresa começa a extrair um mineral azul nessas duas gargantas. Em 1943, uma corporação maior chamada CSR assume a operação. A empresa quer aumentar a produção. Em 1947, com o apoio do governo da Austrália Ocidental, CSR estabelece um assentamento de trabalhadores a 10 quilômetros da mina. Nasce Wittenoom. É uma cidade típica com tudo o que você esperaria. Uma escola, um hotel, um hospital, um correio, uma padaria. A cidade cresce rapidamente. Na época, muitas pessoas migraram para o noroeste da Austrália em busca de emprego. Na década de 1950, 20 mil pessoas viviam em Wittenoom. O mineral azul nas gargantas é muito procurado. Em uma década são extraídas 161 mil toneladas. A mina é o único abastecimento da Austrália. Os rejeitos de granulação fina da mina são depositados nesses lixões próximos. Mas os habitantes são espertos. É um desperdício deixar os rejeitos espalhados. Eles utilizam os resíduos para a construção de estradas e edifícios ou como isolamento. Os finos grânulos azuis são excelentes para atenuar o calor extremo do sertão. As pessoas espalham no chão, na calçada, no entorno das casas, no pátio da escola e nas ruas. Mas há um problema. Este mineral é o amianto. Amianto azul, o tipo mais tóxico. O amianto entra nos pulmões quando poeira contendo fibras microscópicas do mineral está sendo. As partículas de amianto são afiadas e danificam a pleura. Esse é o tecido protetor do pulmão. A exposição prolongada deixa cicatrizes no órgão e o destrói completamente. O resultado é falta de ar, tosse seca persistente e muita dor. Isso é chamado de asbestose, e está claro que o amianto a causa desde a década de 1930. Desde então, houve tentativas em vários países de regulamentar o uso do mineral. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, tornou-se imensamente popular. Em breve, o amianto será um elemento básico na construção em todo o mundo. Afinal, é forte, barato, isolante e amplamente disponível. O mercado está crescendo. Os cigarros Kent Micronit anunciam orgulhosamente seus filtros de amianto. É uma época selvagem. Pequeno desejo vermelho, só para você. Mude para o acampamento, mude para o acampamento. Organizações de lobby em todo o mundo distorcerão a verdade sobre o amianto nas próximas décadas. À medida que a ciência se torna cristalina, as preocupações dos profissionais de saúde estão sendo amplamente ignoradas. O mesmo soa tragicamente verdadeiro em Witten. Eric Saint é um médico voador. Ele viaja para partes remotas da Austrália para cuidar das pessoas. Ele visita Wittenoom em 1948, um ano após o início da cidade. Ele se preocupa com isso imediatamente. Ele considera a concentração de poeira na mina extremamente perigosa. Ele informa a administração da mina sobre os riscos extremos do amianto. Ele também compartilha suas preocupações com o chefe do Departamento de Saúde Pública de Perth e prevê maior safra de asbestose que o mundo já viu. Quando você diz que os fatos eram bem conhecidos, poderiam
Sabia-se na época que a exposição a esse tipo de poeira poderia matar pessoas. Sim, inequivocamente a resposta seria sim. No entanto, ninguém toma medidas. Alguns anos depois, o Dr. Jim Cenutt também começa a se concentrar na saúde dos trabalhadores no local. Minha impressão da mina foi que eu disse na época, era a pior que já vi. Em termos de poeira, havia poeira por toda parte. Você tem poeira no cabelo, em dentes. Quando você andava pela fábrica, você colocava a mão no corrimão e a mão ficava preta. M. Cenutt informa repetidamente ao CSR sobre os perigos do amianto. A gestão da mina não responde. Tentativas de fazer alterações em medição de poeira, em particular, foram bloqueadas por pessoas que faziam a mesma coisa há muitos anos. Em 1960, o Dr. M. Cenutt diagnostica o primeiro caso de um câncer estranho e raro em Vitenum. O paciente trabalhou na mina por 2 anos no final da década de 1940. Veja como as fibras de amianto são tão finas e afiadas, principalmente as azuis, elas não danificam a pleura, ficam presos nela, muitas vezes para sempre. Eles irritam o tecido e causam mutações. Isso leva ao mesotelioma, uma forma de câncer intratável. Geralmente aparece com um atraso de 20 a 50 anos após a inalação do amianto. Dentro de 5 anos depois. Primeiro paciente com mesotelioma de M. Cenutt, mais de 100 casos adicionais aparecem em trabalhadores e ex de Vitenum. Na época, eram mais casos do que em todas as outras minas da Austrália Ocidental juntas. Ao longo de todos estes anos, os moradores da cidade não são informados sobre os perigos do amianto. Eles continuam suas vidas cotidianas em Vitenum, completamente inconscientes, cercados por uma poeira azul mortal. Em 1966, a CSR finalmente fecha as minas em Vitenum, não por causa de riscos para a saúde, mas devido a razões. Muitos residentes vão embora e a população diminui rapidamente. Em 1978, o governo começa a fechar a cidade e insta os moradores restantes a partirem para própria proteção. Ao mesmo tempo, as consequências para a saúde dos antigos mineiros e residentes de Vitenum tornam-se aparente. Mais de 2.000 deles morrem de doenças relacionadas ao amianto. A cidade não é radioativa como Chernobyl, mas permanecer lá por muito tempo é mortal. Hoje, a Austrália Ocidental tem a maior taxa de mortalidade por mesotelioma registrada no mundo. Alguns ex-cidadãos perderam quase toda a sua família, uma morte lenta e agonizante após a outra. Isso te deixa com raiva? Sim. Sim, isso me deixa muito selvagem. Muito, muito selvagem. Eu não teria perdido meu marido ou meus pais se não fosse pelo amianto. Desculpe. Mas ninguém merece morrer enquanto morreu. É cruel. Na década de 80, a RSE começa a perder grandes ações judiciais contra ex-trabalhadores e moradores. Os tribunais estabeleceram que a empresa sabia que a asbestose e o câncer eram resultados extremamente prováveis, trabalhando em condições como as permitidas em Vitenum. A RSC acaba pagando milhões de dólares australianos em danos. Em dezembro de 2006, Vitenum finalmente perde o status de cidade. A rede elétrica está desconectada. A cidade foi removida dos mapas oficiais e sinais de trânsito. A poeira azul permanece. A CSR deixou para trás 3 milhões de toneladas de rejeitos de amianto. Eles têm pelo menos 40 metros de altura e estão localizados nas gargantas perto de Vitenum. As fibras continuam a se espalhar pelo vento e pela água. Esta é a UAMA, a área de gestão de amianto da Vitenum. Abrange mais de 46 mil hectares e é a maior extensão de terra contaminada no sul.